O nazismo é uma ideologia política racista que emergiu nos anos 20, cujo mentor foi Adolf Hitler. Já o neonazismo é o resgate do nazismo para a atualidade. De acordo com seus integrantes, existe apenas uma raça soberana, a raça pura ariana. A partir desse pressuposto, eles são extremamente racistas. De maneira específica, os principais alvos de discriminação são comunistas, judeus, índios, negros e homossexuais. São partidos políticos, comunidades virtuais e gangues que se concentram na Europa e nos Estados Unidos, mas existem em vários países. Esses grupos buscam resgatar valores do nazismo alemão, surgido nos anos 30, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Nacionalismo e superioridade da raça ariana sobre pessoas impuras, como negros, judeus, ciganos, homossexuais e etc. Com a derrota alemã, os nazistas se esconderam com medo de represálias. Embora a apologia ao nazismo seja crime na maioria dos países, a partir dos anos 60, grupos de jovens passaram a se manifestar impunemente como neonazistas, principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido. Os alvos de discriminação são quase os mesmos, com algumas inclusões. Nos Estados Unidos, por exemplo, latinos são vistos como causadores de problemas sociais. Em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados brasileiros com maior concentrações de grupos da extrema-direita, o ódio também se destina a nordestinos. Existem diversos grupos raciais não correlatos ao neonazismo, sendo em sua maioria grupos de minoria religiosa ou étnica. Dentre eles existem White Power, grupo de jovens que defendem o orgulho branco, normalmente não se relacionando com as ideologias nazistas. Ku Klux Klan, grupo de protestantes racistas. Skinhead nazista, vertente neonazista do movimento Skinhead. Stormfront, grupo de ativistas pró-brancos, defensores da segregação racial. Nuland, grupo neonazista separatista que pretendia separar regiões do Brasil e criar nelas um regime nazista. Alemanha. Na Alemanha existem vários partidos neonazistas políticos e movimentos de pouco impacto público, que continuam espalhando a ideologia da supremacia racial da raça ariana ou branca. O mais conhecido deles é o Partido Nacional Democrático da Alemanha, que em 2007 teve 9 representantes parlamentares, de um total de 124 deputados na região da Saxônia. No seu programa de governo NDP, argumenta que a fundação da empresa alemã é a família alemã que a Alemanha deve voltar a ser dos alemães. Um povo sem passado não tem futuro, é preciso reforçar os poderes da polícia, o serviço militar é uma grande honra e que a Alemanha é muito maior do que a área que agora cobre. O NPD constantemente realiza manifestações públicas, entre outras coisas, exigindo uma revisão do julgamento de Nuremberg, onde os aliados derrotam a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial e alguns dos líderes nazistas condenados, responsáveis pelo Holocausto. Os partidos e grupos neonazistas continuam a manter sua política de rejeição dos estrangeiros, principalmente aqueles que não são brancos, e exigindo a sua expulsão do território alemão. Muitas vezes cometem crimes graves contra pessoas sem a pele branca, especialmente no território da antiga República Democrática Alemã. De acordo com o balanço do Ministério do Interior da Alemanha, em 2006, 12.338 foram os crimes neonazistas cometidos no país, incluindo 726 ações, 8.738 ataques violentos e propaganda. Como um partido legalizado, o NPD também é financiado a partir de outras fontes, com dinheiro dos impostos de todos os contribuintes da Alemanha. Grécia. Na Grécia, o maior partido neonazista é o Golden Dawn, a Alvorada Dourada, que foi fundada nos inícios dos anos 80. Desde então, o partido ganhou apoio entre a sociedade grega, particularmente nos últimos anos que as políticas de austeridade têm minado o apoio recebido pelos principais partidos. Nas últimas eleições legislativas realizadas em 17 de junho de 2012, o grupo teve 425.980 votos que carregaram a Câmara com uma representação de 18 assentos. Esses resultados eleitorais de junho representou uma queda de 3,4% em comparação com as eleições parlamentares de maio, um mês antes, que teve de ser repetido pela incapacidade dos partidos para formar um governo. O partido é liderado por Nikolaos Michaloliakos, um matemático e um ex-paraquedista. Golden Dawn publica várias revistas e jornais, alguns deles muito populares nas escolas secundárias gregas, e é considerada mundialmente como uma organização nazista exemplar. Espanha. Neonazistas na Espanha tendem a se destacar nos grandes jogos de futebol, onde os torcedores mais radicais de cada equipe normalmente apoiam abertamente o movimento nacional socialista.
Frequentemente negros são atacados por grupos neonazistas, seguido de norte-africanos e equatorianos, mas também há casos de morte entre os grupos próprios antifascistas, em que um jovem espanhol de 16 anos, Carlos Palomino, foi morto com uma faca na estação de Legazpi. Apesar do forte sentimento de nacionalismos, grupos neonazistas podem vir a aceitar as pessoas de outros países, que são brancos, que falam castelhano e têm uma cultura muito semelhante à espanhola. América Latina. Nesta região, os movimentos neonazistas estão presentes em quase todos os países em que há pelo menos uma minoria branca. Anel entre os países com a população de origem europeia e também países mestiços dominados, e até mesmo em países onde os povos indígenas constituem a maioria da população. No entanto, a adesão desses grupos é muito menor e variável, sem seus números corresponderem à proporção da população branca. Em um país predominantemente mestiço, por exemplo, de associação pública ou atividades desses grupos pode ser ainda maior do que o dos grupos de um país branco dominado. Argentina. Na Argentina, o movimento mais importante era o Partido Nuevo Triunfo, presidiada por Alejandro Biondini. Há alguns anos foi obrigada pela justiça a abandonar o uso da suástica como um símbolo, e em seguida foi negado o status de partido por causa da sua ideologia nazista. Mas os deputados entraram com eleições em Buenos Aires, concordando contra o Partido Nacionalista. Outro grupo de destaque agora dissolvido foi fundado por Alejandro Franzi, PNOSLP. Chile. Desde os primeiros anos do surgimento do nacionalsocialismo na Alemanha, foi fundado vários grupos, principalmente entre a comunidade de descendentes de alemães. O Movimento Nacional Socialista do Chile foi o primeiro partido nacional socialista criado fora da área germânica europeia. Este movimento cativou tantos grupos nacionalistas da época, deixando de ser um grupo com caráter de reafirmação colonial para ser um movimento nacional, onde cidadãos de ascendências diferentes participaram, entre eles, sendo descendente de alemão chileno Jorge González von Marés, líder do MSNCH. No início dos anos 60, foi fundado o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Chileno, por Franz Pfeffer Richter. Eles também destacam uma série de grupos de skinhead neonazistas, principalmente nas cidades de Valparaíso, Santiago e no sul do país. Os protagonistas de atos de violência contra grupos de pessoas consideradas a partir de seu ponto de vista como fatores indesejáveis sociais. Eles baseiam seus atos de violência e segregação na defesa dos valores cristãos e patrióticos, que alegam ter sido ameaçados pela globalização e do pluralismo sexual. Além disso, nos últimos anos veio à tona este tema para a morte de 2 jovens punks por grupos que se autodenominam como skinheads nazistas. Colômbia. Fundada em maio de 1989, eles são conhecidos principalmente como uma terceira força ou terceiro Reich. Algumas manifestações foram vistas usando o orgulho branco, simbologia sobre a supremacia racial branca, o racismo e a xenofobia, que tem sido reconhecida mundialmente por um forte antissemita e rejeitam membros de organizações LGBT. Os grupos geralmente argumentam que, apesar de suas inclinações políticas, não são racistas. No entanto, as condições para entrada em suas seitas são claramente racistas e discriminatórias. Costa Rica. Grupos fascistas e simpatizantes nazistas na Costa Rica foram criados em torno dos anos 30. O presidente León Cortés Castro, também conhecido como Governo de Cimento e Vara, claramente influenciado pelo fascismo italiano e espanhol, perseguiu comunistas e anarquistas no país e discriminou judeus e afro-riquenhos. No início do século XXI, o jornal La Nación informou a existência de grupos skinheads neonazistas agrupados na Costa Rica Nacional do Partido Socialista Costarricense. Com a ideologia influenciada pela xenofobia, o racismo, a homofobia e antissemitismo, outras organizações neonazistas emergentes no país são a Sociedade do Lance Costa Rica e Perbórea, o Grupo Nacional Socialista Ideológico Resistência Costa Rica, que está incluído na lista de membros da União Mundial dos Nacional-Socialistas, Nova Ordem Social, Nacional da Juventude Socialista de Costa Rica. Todas essas organizações mostram as posições racista, homofóbica, antissemita, antimaçônica e principalmente anti-imigrantes e seus respectivos websites. Curiosamente, o contrário de outros países latino-americanos, onde o nazismo e o fascismo está associado com a defesa dos valores cristãos e católicos, no caso da Costa Rica, parece ter mais a ver com o hitlerismo esotérico. México.
No México, a presença de neonazistas é muito baixa e não faz qualquer organização reconhecida. No início da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande simpatia da maioria da população com as potências do eixo. Uruguai. Um grupo de pessoas pertencentes ao movimento Joseph Goebbels tentou incendiar uma sinagoga localizada no bairro de Pocico. O Euro-Americanos revelou que manteve contato com um grupo chamado White Power, também grupos uruguaios e neonazistas na Argentina e vários países europeus. Através da internet tem sido expressa solidariedade Pátria Livre grupo fascista, com sede na Espanha. Eles também disseram que na cidade de Canelones, 50 km de Montevidéu, clandestinamente existe uma igreja ariana, cristãos radicais e racistas e práticas rituais retirados da Ku Klux Klan. Estes grupos fortemente declararam tolerância zero para casais interraciais ou homossexuais.